Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de janeiro, estamos no quarto domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 4, versículos 21 a 30. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meu irmão, minha irmã, Jesus afirma na sinagoga de Nazaré: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Qual é a passagem da Escritura a qual Jesus se refere? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. A boa notícia consiste na libertação de todas as opressões. A opressão física, os cegos. A opressão econômica, os pobres. A política, os encarcerados. A extensão e a profundidade do texto do profeta Isaías dependem do eu que o pronuncia. Até agora as pessoas liam o texto somente como arautos ou como comunicadores, mas não como realizadores do que a profecia anuncia. Com Jesus, finalmente, o texto é proclamado com o seu verdadeiro eu. A profecia não é só lida, mas realizada, porque chegou aquele que cumpre o texto. Jesus não somente lê um texto da Escritura, ele lê o seu texto. É ele que dá o sentido ao texto. Ele é o ungido pelo Espírito e por isso pode afirmar: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Algumas pessoas reagem a isso com admiração. Serão eles que irão formar a primeira base da igreja que será fundada sobre os apóstolos. Infelizmente, há outros que reagem mal à pretensão de Jesus. Alguns se escandalizam por causa da pessoa de Jesus. Não é este o filho de José? Eles supunham que o Messias de Deus deveria se mostrar de uma forma exterior maravilhosa e poderosa. E, no entanto, estão diante do filho do carpinteiro, daquele que tinha sido amigo de infância e de juventude. Jesus se apresenta como homem no meio dos homens e, mesmo assim, afirma ser ele o próprio Messias esperado. A pregação de Jesus é atraente
e ao mesmo tempo desconcertante. Jesus reivindica para si o eu da profecia de Isaías, mas isso não combina com o que eles conhecem de Jesus e da história que partilharam com ele por 30 anos. Há outra razão para a rejeição. Eles querem que Jesus faça milagres. Pretendem que Jesus se apresente como um guru milagreiro, um curandeiro espetacular, que se imponha pela força dos milagres que realiza. Na verdade, essa imposição dos conterrâneos de Jesus repete a terceira tentação de Satanás. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e nas mãos te carregarão, para que não firas o teu pé em pedra alguma. Os contemporâneos de Jesus exigem milagres inúteis, milagres sem justificativa. Ora, exigir de Deus, exigir de Jesus, que é Deus, milagres para que ele prove ser Deus, é tentar Deus. Essa exigência de milagres é ainda maior em relação a Jesus, uma vez que ele se apresenta como aquele que cumpre a profecia de Isaías. Eles, porém, estão diante de Jesus, pobre, humilde, que se recusa a fazer milagres inúteis. Celebrar a Eucaristia é se colocar diante de Jesus e ter que decidir. Todos nós precisamos ouvir de novo. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos nós precisamos avaliar com seriedade o escândalo que implica a fé em Jesus Cristo. Temos consciência de que Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus de Nazaré, morto, crucificado e ressuscitado. Não temos nós também a mesma atitude de alguns conterrâneos de Jesus e que nós exigimos milagres? Exigimos dele privilégios? Buscamos a Jesus por ele mesmo ou buscamos os seus milagres?